Olá, estamos começando mais um 360 graus pela TV Cidade. Um beijo a você que sempre nos prestigia com a sua audiência. Nosso assunto hoje é Novembro Azul. Fiquem ligadinhos que eu volto já. Ele é urologista, pós-graduado em cirurgia robótica, atua como urologista nos hospitais Albert Einstein, Oswaldo Cruz e São Luís, e atendente também em consultório. Recebo agora o Dr. Danilo Galante Moreno para falarmos sobre Novembro Azul. Seja bem-vindo, Dr. Danilo. Muito obrigado, Mary. Agradeço o convite. Sempre que precisar, estarei à disposição. Ai, que bom, é um prazer. Com tanto compromisso, né, doutor? Estar aqui hoje, deixar a sua agenda, fico muito feliz, viu? Imagina, quando precisar. E antes da gente entrar no tema Novembro Azul, eu quero que você fale um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua especialização. Tá. Bom, eu sou urologista, como todo urologista fiz cirurgia geral. Eu tenho formação na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina, tanto graduação quanto a residência de cirurgia geral. Eu fui para Botucatu, na Unesp, fiz urologia. Fiquei uns meses fora, numa faculdade chamada John Hopkins, nos Estados Unidos. Quanto tempo lá? Lá foram 2 meses. Depois eu vim para cá, para São Paulo. Comecei a atuar no Oswaldo Cruz e no São Luís. No Oswaldo Cruz eu comecei uma pós-graduação de cirurgia robótica. E depois eu ainda fiquei com a equipe mais 2 anos, então foi um total de 3. E hoje eu estou no corpo clínico tanto do São Luís, do Oswaldo Cruz... E do Einstein? E do Einstein, isso. Ai, parabéns, nossa. Corrido, né, doutor? Bastante, bastante. Tem que estar cada hora num local, mas vale a pena. Quando você faz o que gosta, é bacana. É bacana, né? Você tem uma formação bastante diversificada, como eu falei aqui, né, para o meu público. Uhum. E fala para mim, é uma tendência essa de buscarem hoje os médicos terem várias especializações? Acho que a ideia maior da maioria dos médicos é hiperespecializar. Então, ficar super especialista em determinados assuntos. Eu tento fazer uma formação mais abrangente, que eu possa atender o maior número de pacientes em vários assuntos, né? A cirurgia robótica foi uma das opções que eu escolhi para atender tantos pacientes com tumor, quanto outras situações que você pode resolver por laparoscopia. Mas eu fiquei 3 anos também à frente do Hospital Brigadeiro, e lá eu fiz muita infertilidade e disfunção erétil. Então, eu acabo tendo uma experiência também com reversão de vasectomia, com prótese de pênis e essas alterações de disfunção sexual também. Também? Então, é bem diversificado mesmo, né? Que bacana, doutor. E fala uma coisa, quais são as doenças mais importantes para ser investigada numa primeira consulta de urologia? Tá. Depende muito da idade. Tá? Então, pacientes mais velhos, acima dos 50 anos, a gente está aqui no Novembro Azul, então temos que falar disso também. Com certeza. Né? Acima dos 50 anos começa a aumentar a incidência de câncer de próstata. Então, todo paciente homem acima dos 50 anos deve fazer a avaliação da próstata. Todo homem acima de 50 anos você aconselha? Todo homem acima de 50 anos. Aqueles pacientes que têm histórico de câncer de próstata na família, começa mais cedo, aos 40, 45. Já começa a investigar, né, doutor? Começa a investigar antes, ou os pacientes da raça negra, porque tem uma incidência maior na população negra. Não sabia. Então, os pacientes negros têm que começar um pouco antes. E
Então, dependendo, uma consulta de urologista, basicamente, você tem que passar por vários temas. Então, você tem que falar da parte sexual, com todos. Com todos. Você tem que falar da parte urinária, com todos, né? Você tem que ver se o paciente urina bem, se está tudo bem. Você tem que explicar para ele como faz a avaliação da próstata. Se é acima de 50 anos, você faz a avaliação. E se é abaixo, eu sempre oriento o paciente. E como o urologista tem sido visto como um médico do homem, assim como o ginecologista para a mulher. Para a mulher, claro. Eu tento ser no consultório um médico que atenda bastante coisa. Então, eu costumo examinar os pacientes, ver pressão, ver coração, ver pulmões, porque às vezes você pode pegar alguma coisa inicial e pelo menos encaminhar esse paciente. Então, acho que um exame físico bem feito e uma avaliação completa, isso não só na urologia, em qualquer área, né, doutor? Área vale a pena. Mas é que eu vejo que tem alguns pacientes que só vêm no consultório e eles não têm acompanhamento com um endócrino ou cardiologista. Então, ou mesmo urologista, né? Então, igual o ginecologista que examina a mulher inteira. Exatamente. E pede vários exames, eu me incumbo dessa função. No caso, como você está dizendo, como seria o ginecologista, você faz a sua parte na sua área. Exatamente. Né? Para checar totalmente o seu paciente. Exatamente. Dependendo da idade, você vai aprofundar mais em determinados temas. Né? Pacientes jovens de 30 anos, eles têm menos doenças, eles têm menos preocupações, mas eles também têm preocupações principalmente sexuais. Exatamente. Eles estão próximos do início da atividade sexual deles. Então, vale a pena você conversar com todo mundo sobre isso. É verdade. E já entrando no nosso tema, né, Novembro Azul, hoje, no caso, o câncer de próstata é ainda a maior preocupação dos homens? O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata os homens. Ele só ele só perde para câncer de pele. Então, ele tem que ser visto como uma preocupação populacional, tanto para a parte pública como para a parte privada. Vale a pena investir em prevenção. A prevenção do câncer de próstata ela é razoavelmente simples. Então, quando a gente fala que os homens com 50 anos têm que ir no urologista, eles têm que ir no urologista para serem examinados, fazerem um exame de toque, que é um exame super simples, que demora 30 segundos. Só isso? E acaba esse mito. Né? Mito? O que é, doutora? Mito, é medo, é preconceito? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. As mulheres elas estão acostumadas, elas vão no ginecologista e fazem exame com espéculo, que é muito pior. Horrível. Né, com toque. E o homem, depois que você acaba de fazer o exame, ele fala, poxa, só isso? Teria feito antes, se eu soubesse que era tão simples. Você sempre escuta isso, sempre ouve isso. Sempre, isso é o mais comum. Você complementa o toque com um exame de sangue que chama PSA. Então, o PSA é um marcador de próstata, ele é bem específico para a próstata, e em níveis aumentados ele acende uma luzinha que você tem que continuar a investigar. Então, a gente sempre segue a investigação se o toque está alterado ou se o PSA está alterado. Para os homens não se preocuparem, mais de 95% das vezes não tem alteração. Então, você para a investigação por aí e volta a ver o paciente em 1 ano. E só 1 ano depois ele volta. A mulher já é muito mais constante, né, doutor? Além de ser muito mais demorado, como você falou. Então, não é tão complicado assim, né? O homem buscar o médico, o urologista, para ser investigado. Com certeza. Tem homens que têm alguns outros problemas que precisam ser acompanhados com mais frequência. Mas se está tudo bem, se você fez um exame, então daqui a 1 ano você volta. Exato. E essa campanha, a importância, qual que é a importância dessa prevenção? Eu acho que qualquer campanha, essa campanha ela é bacana porque ela é mundial. Ela é mundial, como o Outubro Rosa. Ela é uma campanha que já existe há um tempo, né? Quanto tempo, doutor?
se não me engano, ela é de 2007, 2008, ela começou na Austrália, essa campanha. E ela vem dando certo porque virou um mês para o homem, não só de campanha de câncer de próstata, mas é um mês para cuidar do homem, seja para falar de impotência, seja para falar de problemas urinários, seja para falar de câncer de próstata. E o outubro virou um mês da mulher, então ficou uma coisa bacana. Eu digo que falta só o mês das crianças. É mesmo, né? Olha aí. Mas, é verdade, doutor. Mas é interessante agora... E você acha que ela tem dado resultados? Eu acho que sim, eu acho que sim. Graças a Deus os homens não estão vindo no consultório só em novembro. Eles estão vindo em janeiro, em dezembro. Isso é muito importante. Sim, mas novembro é um mês que eu tenho a impressão que quando passa o ano o homem fala, opa, olha lá, já é novembro, estão falando disso e eu ainda não fui ver. Então você percebe que... Então, na verdade, eles têm respondido a essa campanha, pelo que você está falando, né? Tem. Eles têm respondido, sim, de forma muito positiva. Entendido a responsabilidade disso, né? Sim, e a prevenção, na verdade, como qualquer doença, ela faz com que o indivíduo tenha a possibilidade de cura, que é mais de 90%. Então, se você tem um tumor de próstata que está no começo, você tem 90% de chance de curar. Se você tem um tumor que você não faz o diagnóstico e é visto 5, 8 anos depois, isso pode virar um tumor avançado e você baixar muito sua chance de cura. Então, a grande questão aí das campanhas é fazer com que os pacientes eles virem curáveis, né? E quando você tem pacientes curáveis, você tem menos complicações, mais anos de vida, mais qualidade de vida. E qual é o maior problema que no caso, que leva os homens a não se prevenirem? O nosso tempo já está quase acabando, o nosso bloco passa rápido, né? Porque quando o assunto é interessante, mas dá para você responder ainda. Eu acho que é o medo do desconhecido. É o medo. O homem tem medo do diagnóstico. Ele tem medo de que alguém fale para ele que sim, ele pode ter tumor, que ele pode ir para uma cirurgia e que ele pode ter que seguir em frente com complicações como impotência, incontinência, que não são tão ruins assim, porque elas têm tratamento também, mas eu acho que esse medo do desconhecido, esse receio que está mudando... Do resultado, na verdade. Do resultado em si, acho que é o principal fator. É o principal fator, ok. Sim. Doutor Danilo, você viu, né? A gente já chegou no final do primeiro bloco, né? Mas nós voltamos rapidinho, gente, voltamos com o doutor Danilo novamente, tá bom?